Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los e dar continuidade ao ciclo de debates Mercado Audiovisual Brasileiro, Conexões Globais, que integra a programação da 18ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, e do 15º Brasil Cinemundi, encontro internacional de coprodução, que acontecem até o dia 29 de setembro, em 10 espaços da capital mineira, com uma programação intensa e gratuita. Com um olhar atento para as novas tecnologias, a diversidade e as perspectivas internacionais, o ciclo de debates desta edição traz o tema Transformações e oportunidades no audiovisual brasileiro, inovação, inclusão e conexões globais, propondo abordar a profunda evolução pela qual o setor audiovisual tem passado nos últimos anos, com a participação de 60 profissionais no centro de 12 atividades, dentre debates, painéis e workshop. O debate Mercado Audiovisual, Transformações, Adaptações e Inovação focará nas mudanças impulsionadas por novas tecnologias e tendências do consumo. Já compõe esta mesa o mediador Pedro Butcher, colaborador do Brasil Cinemundi, vamos saudá-lo. Antônio Gonçalves Júnior, produtor da Grafo Audiovisual. Camila Lhama, coordenadora de aquisição, é isso? Camila Lamarra, coordenadora de aquisição de conteúdo e projetos do Canal Brasil. Camila Daer Fink, gestão, curadoria e programação na Itaú Cultural Play. Márcia Vaz, programadora do Instituto Moreira Salles. Maurício Irata, diretor de investimentos da Rio Filme. Vinícius Lobo, curador de filmes da Globo Filmes. Está conosco aqui também a intérprete de Libras, a Tati. Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores. Agradecemos nossos parceiros e patrocinadores que viabilizam esta edição: Lei Federal de Incentivo à Cultura, Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, Patrocínio Master Petrobras, Patrocínio Claro, Aimoré, Caixa, Ancine, Itaú, CEMIG, Copasa, Codenge, Governo de Minas Gerais. Parceria Cultural: Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais, Cine Santa Teresa, Idealização e Realização, Universo Produção. BH nas telas, Secretaria Municipal de Cultura, Prefeitura de Belo Horizonte, Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. Governo de Minas Gerais, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Informamos que este debate será gravado e disponibilizado na plataforma do evento, cinebh.com.br, e no canal do YouTube da Universo Produção. Pedimos que também nos sigam nas redes sociais, @Universo Produção, e usem as hashtags #CineBH e Brasil Cinemundi. A Mostra CineBH e o Brasil Cinemundi acontecem até o dia 29 de setembro em 10 espaços da capital mineira, com uma programação intensa e gratuita. Sigam-nos nas redes sociais e fiquem por dentro do que acontece. Obrigada. Vou passar a palavra agora para o Pedro, que conduzirá este debate. Muito obrigada. Alô. Será que é melhor eu... Alô? Tá ok? Tô com medo. Bom, antes de tudo, agradecer imensamente pela presença de vocês. Boa tarde, quase boa noite. Pedir desculpas pelo atraso, mas foi assim um atraso sucessivo. A mesa anterior também começou mais tarde. Infelizmente, a gente só tem a sala até 7h30 também, então a gente vai ter que manter
E, na verdade, a gente já tinha conversado um pouco antes, é uma mesa, como vocês podem ver, grande, calor humano aqui, todo mundo juntinho. Então, queria muito agradecer a presença de vocês aqui também e a disponibilidade de compartilhar com a gente algumas ideias sobre... eu acho que é a questão que talvez que mais deixa a gente aflito, né? Ansioso, que é as transformações tecnológicas que o nosso setor está atravessando, né? Que não são poucas. O cinema ele é uma tecnologia, e então, desde o nascimento, ele está muito vinculado a essa questão, né? Só que houve uma aceleração muito grande nessas transformações recentemente, e uma transformação mais profunda, né? Que é o surgimento de duas, digamos assim, formas de acumulação de capital que não existiam antes, que é a economia de dados e a economia da atenção, né? E essas novas formas de acúmulo estão mexendo muito com o setor, profundamente. Eu gostei muito assim que no título está transformações, adaptações e inovação, e eu sou muito crítico, até no texto ainda sobram algum uso de palavras como evolução, né? E evolução é uma coisa que dá uma ideia de que as coisas estão indo para uma coisa melhor, e não é necessariamente isso, né? São transformações mesmo, são desdobramentos, é uma coisa muito mais complexa. Então, só queria fazer essa brevíssima introdução e o que a gente pediu foi que as pessoas aqui compartilhassem um pouco como as instituições que elas representam estão pensando essa questão, né? Então, sem me estender mais, eu vou pedir para Camila Fink, que é da gestão, curadoria e programação do Edital Cultural Play. A gente começa pelas duas instituições privadas que têm instituições de difusão cultural muito importantes e que também dão proeminência para uma parte da produção audiovisual brasileira independente, né, que é o nosso foco aqui. Então, Camila e Márcia, do Instituto Moreira Salles, abrem as apresentações. Então, vou passar logo a palavra para a Camila, que está aqui do meu lado. Então, duas Camilas, essa daqui. Então, Camila Fink, se você puder começar já e compartilhar com a gente essas questões. Boa tarde. Queria agradecer a equipe da Universo, aos companheiros aqui da mesa e a todo mundo que está aqui, atento para conversar com a gente, dialogar. Eu sou super tímida e o meu trabalho, em geral, é falar com o público de um lugar mais distante. Eu não falo diretamente como eu estou fazendo aqui hoje, né? Mas vamos lá, eu estou com uma colinha aqui para não me perder no raciocínio. Eu estava pensando no tema da mesa e também inspirada nas reflexões sobre o plano de diretrizes e metas para o audiovisual que está sendo pensado aí para 10 anos e em como a gente pode contribuir para esse cenário de futuro, né? Acho que o ponto de partida é dizer que investir em produção é algo que todo mundo já entende e é super comprovado que é essencial, mas não é o suficiente, né? Tem o próprio Itaú Cultural fez um estudo, né, o PIB da economia da economia criativa, que está disponível no painel de dados do Itaú Cultural. Mas é isso, a gente da Itaú Cultural Play entende que não é o suficiente, a gente tem que trazer muitas outras coisas junto para construir esse futuro, né? E aí, o que seria um pouco isso, né? A gente tenta sempre se enxergar dentro desse cenário e se entender ali como consumidor também, né? Como uma pessoa que tem uma relação de afeto com o cinema brasileiro e de que forma a gente consegue trazer todas essas sensações que a gente tem como gestora dessa plataforma para o público. E aí a gente começa a pensar de que forma a gente consegue atuar junto na educação, na produção também, na distribuição, na exibição e na preservação. Não tem como a gente pensar num futuro do audiovisual sem pensar tudo isso junto. E o próprio trabalho desenvolvido no Fórum de Tiradentes, nas cartas que foram publicadas, né, 2 anos consecutivos, já traziam todas essas preocupações em conjunto.
A Itaú Cultural Play é um frivode, né? Então, ela é a última ponta dessa cauda longa do audiovisual. E é um pouco daí que a gente também fala, né? É uma plataforma de streaming gratuita, dedicada ao cinema brasileiro. Não tem aluguel de filme, não tem assinatura, não tem publicidade. E isso faz dela ser um caso diferenciado de outras plataformas que estão por aí, né? Ela carrega consigo toda a essência do Itaú Cultural ali, que é muito calcada também no fomento, na formação e na fruição, e sempre com esse olhar e esse espírito público, né? E aí eu acho que o que eu vou trazer aqui é algumas das coisas que a gente consegue desenvolver com esse olhar. No campo da formação, eu entendo pessoalmente o campo da formação de público como um lugar assim que a gente tem que ter muito cuidado e tratar com muita atenção e carinho. Essa formação é uma formação ampla, seja para a educação midiática, para o audiovisual como um todo e, claro, para o cinema brasileiro, né? E aí, indo para as ações efetivas da Itaú Cultural Play. O primeiro passo que a gente pode pensar no caminho da formação é a própria proposta de catálogo que a gente vem tentando construir, de reapresentar e reconstruir um pouco a historiografia do cinema brasileiro, para além do que já é considerado cânone, trazer atenção para outros lugares, para outras obras. Apresentar filmes com diversas linguagens, temáticas, representatividade de equipe também e de todas as regiões do Brasil. Isso é fundamental para a estrutura da Itaú Cultural Play. Outro ponto também é na própria curadoria, a gente trabalha com mostras produzidas pela própria equipe, mas também pensando quem são as pessoas convidadas de fora, para trazer esses outros olhares. Então, recentemente, a gente teve, por exemplo, uma mostra curada pelo Gabriel Martins, teve uma da Rede Catahirini, que é um coletivo de mulheres indígenas. E aí a gente está, pouco a pouco, construindo esse catálogo e também pensando em outras ações voltadas para a educação. É muito importante para a gente pensar nesse sentido. Então, os próprios resultados do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes, por exemplo, já trouxeram uma questão de um déficit de desenvolvimento de habilidades de pensamento crítico e criativo, tal. E a gente entende que o audiovisual pode ajudar a construir esse caminho de uma forma um pouco diferente, né? Então, a gente sempre pensa, a gente pode oferecer esses conteúdos para exibição na própria sala de aula ou em ambientes educativos análogos, centroculturais, né? Então, a Itaú Cultural Play lançou recentemente uma coleção voltada para isso, né? Para quem educa, e a ideia é que ela seja cada vez maior. Ou também começando a construir materiais de apoio, para a gente começar a trabalhar essa aproximação. Tem um outro caminho que cruza com a educação, que é justamente movimentar esse pensamento crítico e essa formação continuada e também a valorização da exibição presencial em cinema, né? Então, a gente faz sessões de pré-estreia, sessões especiais, que geralmente acontecem na sede do Itaú Cultural em São Paulo, mas que agora, desde o segundo semestre, já estão se desdobrando em outras ativações em outros lugares, né? Então, a gente fez uma ação no Mi Ceará, que foi o Encontrinhos e C-Play, que era voltada para a programação infantil, né, das primeiras fases da infância. E a gente vai ter uma outra em Curitiba. Então, a ideia é também ir descentralizando essas ações, não só da sede, mas indo para esses outros espaços. Os encontros IC-Play, que é de onde originou o Encontrinhos IC-Play, eles falam sobre o próprio fazer cinema, então a gente traz temas diversos, então sobre adaptações infantis para a TV, inteligência artificial, restauro, a gente vai ter um agora sobre restauro. Então, a gente enxerga que a plataforma, uma plataforma de streaming, ela precisa também valorizar a janela do cinema, né? Elas podem e elas devem coexistir e fazer com que uma ajude a outra, né? Então, é um pouco isso. Com os encontros de C-Play, a gente tenta promover, como o próprio nome diz, encontros, né? Encontro do público com os convidados, com os filmes,
entre eles, né, os próprios espectadores, e também uma autorreflexão ali da pessoa assistindo e se colocando nesse lugar de refletir e como trabalhar, como ela vai lidar com aquele cinema. É nesse tipo de ação que a gente consegue também fazer parcerias com distribuidoras, com outras instituições que trabalham com cinema, né? Então, essa é uma perspectiva que a gente deseja para esse futuro. E principalmente para pensar nessa ampliação, né? Trabalhar os territórios. Então, a gente está saindo um pouco da sede agora e ativando outros territórios, aumentar essa capilaridade de ações para fazer com que a gente tenha cada vez mais multiplicadores para falar sobre cinema brasileiro. Na linha do fomento, o Itaú Cultural já trabalha com fomento direto a filmes, como no programa Rumos. Então, a ICPlay, normalmente, ela atua de forma mais indireta. Então, a gente faz outros tipos de parcerias, por exemplo, com os festivais, né? Então, a gente faz exibições de curta duração antes do festival rolar, uma esquenta, durante as edições dos festivais ou depois. E é uma oportunidade da gente conseguir levar esses festivais em âmbito nacional, fazer com que pessoas do Brasil inteiro, pelo menos, vejam um pouquinho do que rola em cada um dos festivais. Essas parcerias elas já acontecem desde da criação da Itaú Cultural Play em 2021. Em 2024, a gente já teve 9 parcerias, e aí vai rolar mais algumas aí até o fim do ano. Inclusive, o Cine BH tá rolando, então vai ter alguns filmes lá para dar esse gostinho para todo mundo. Tem uma outra linha também de ação, que é a criação do prêmio ICPlay, que é pensando também nessa valorização de festivais e de regiões que a gente entende que tem um potencial ali, seja um potencial de histórico de que já foi construído, ou então perspectivas para o futuro, e também para promover obras que, de certa forma, carregam consigo questões que que a ICPlay quer inspirar também. Então, a gente já teve o Visões Periféricas no Rio de Janeiro, no Guarnicê, né? E vamos ter também com a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. E quando a gente faz esse tipo de parceria, o que a gente está querendo fazer basicamente, né? Mostrar o que a gente entende de relevante ali. Então, por exemplo, com a parceria com a Mostra Infantil de Florianópolis, quando a gente coloca um prêmio ICPlay, o que a gente está querendo dizer a gente precisa olhar para a primeira infância, precisa olhar para a formação audiovisual desde a primeira infância e levar isso para frente. E aí isso acontece com vários outros festivais, né? A gente tem uma parceria já com a Universo para pensar a preservação, né? No Cineop, aqui a gente está falando sobre mercado. Então, cada uma dessas ações sim, tentando apontar para a sociedade, para outras instituições, o que a gente também enxerga como importante e essencial ali. Falei aqui de preservação, né? É uma frente que a gente atua um pouco mais de forma mais singela, mas a gente já trabalhou com a digitalização de obras, como o Mulheres de Cinema da Ana Maria Magalhães, que foi feito junto com o CTAV, e recentemente Um é Pouco, Dois é Bom, do Odilon Lopes, que chegou por meio da Lorena Rocha, do Gabriel, do Interterminações, e com a Débora Butrucci à frente. Então, também é uma forma da gente mostrar para todo mundo o que é. É fundamental pensar em preservação também, se a gente quer construir esse futuro. E, caminhando já mais para o fim aqui, a fruição, que eu falei lá no começo, também se amarra um pouco a tudo isso que eu falei, já passa ali pelas linhas editoriais da plataforma, e é um pouco do que a gente quer mostrar. A gente quer mostrar um pouco do que acontece no Brasil, e é claro que, pela quantidade de produções que estão sendo feitas, a gente não dá conta de abarcar tudo, mas é o que a gente tem tentado construir aqui. E é isso, né? O que a gente enxerga é que as pessoas precisam ter acesso, né? Então, seja pela localização, o local onde essas ações vão ser realizadas, elas precisam de transporte, de acesso financeiro também, o preço dos ingressos, os recursos de acessibilidade também, justamente para descobrir, para conhecer e ter essa opção de se identificar ou não se identificar, porque a gente também cresce muito quando tem o atrito, quando tem o conflito, né?
e de aprender com o cinema brasileiro e ter um reencantamento, né? Todas as ações que a gente faz vão muito nesse sentido, né? De fazer as pessoas se encantarem ou se reencantarem com o cinema brasileiro para essa construção de futuro. Recentemente, a gente até estava conversando sobre o boom que teve de cinema brasileiro no TikTok, né? Então, é também olhar para essas novas mídias de forma a entender como que a gente consegue caminhar junto, né? Nunca deixar de lado e sempre caminhar junto. Então, é um pouco disso que eu queria trazer aqui para vocês. Obrigada. Camila, brigadíssima. 12 minutos, fantástico. A gente tinha combinado também, né, para dar tempo também de vocês fazerem perguntas. Então, acho que você tocou em tantas coisas importantes, né, tipo formação de público, a primeira infância que é tão abandonada, praticamente só tem acesso a um tipo de filme. Enfim, eu nem vou me estender. Eu fiz várias anotações aqui. Se vocês não ficarem tímidos, eu pergunto, eu faço algumas. Eu queria lembrar que a Camila tem um histórico de trabalho na Programadora Brasil, né, que foi um projeto, acho que é muito exemplar de política pública, que está sendo até uma filosofia que está sendo retomada agora, que eu acho muito importante que seja, e fala muito de preservação, que é uma bandeira que a gente tem levantado, que é uma área muito... Eu, como professor, inclusive, fico muito triste de não poder mostrar, sabe, as coisas como elas poderiam ser, como poderia ser. Mas não, primeiro, muita coisa foi perdida e o que tem é escasso. Então, muitas vezes são essas plataformas que têm acesso livre que me salvam. Tem muita coisa que eu uso em sala de aula para mostrar trechos assim que estão nessas plataformas. Inclusive o CTAV também tem muita coisa, tem material disponibilizado, enfim. Eu costumo dizer que preservação, né, não é só patrimônio e memória, né, é também a garantia de que a propriedade intelectual da produção independente brasileira está salva e que você pode ter formação de catálogo, né? O produtor brasileiro é imediatista, ele não tem muita essa noção, mas eu lembro sempre, sei lá, que a MGM faliu, mas o acervo da MGM é negociado até hoje por milhões, né, bilhões de, enfim, é uma forma tão importante de você também tratar uma parte da economia, né, do audiovisual. Então, queria passar para a Márcia Weiss, do Instituto Moreira Salles, que também tem um histórico na Cinemateca, né, de passado, que também, enfim, de alguma forma tem a ver com isso. Então, Márcia, por favor. Obrigado. Alô? Oi. Olá, boa noite agora, né? Boa noite. Queria agradecer o convite da organização, a presença de vocês e, enfim, eu tenho muito da minha fala bate de encontro com vários pontos que a Camila levantou. E quando a gente trabalha e faz programação, curadoria, quando a gente se depara com convite de mercado, com transformações, adaptação, inovação, tecnologia, a gente leva um primeiro susto, porque parece que isso está muito distante da gente, na verdade não está, né? E aí, organizando, pensando no que a gente faz dentro do Instituto Moreira Salles com a programação de cinema e todos os desdobramentos e os nossos compromissos, sobretudo com o cinema brasileiro, tá tudo muito bem amarrado. Então, algo que eu quero começar a fala até fazendo um pouco uma pergunta, né, um questionamento, é que há 2 anos, mais ou menos, conversando com a Daniela Fernandes, da Secretaria de Cultura, da Secretaria do Audiovisual, junto com a turma da preservação, a gente estava trocando de que existe uma urgência dos produtores, dos diretores, dos realizadores e distribuidores em colocar o filme em pé, em fazer histórias, mas para quem essas histórias vão ser exibidas, né? Para quem fica a responsabilidade da formação de público?
para a sala de cinema, a distribuidora está ali fazendo o papel dela, que é o marketing, a depender do tamanho do orçamento do filme, ações que são fundamentais, mas e a formação de público? Para quem que esses filmes estão sendo escritos, dirigidos, produzidos? Agora há pouco a gente estava falando ali fora, antes de entrar, que existe um excedente de produção. E onde estão essas janelas, né? Então, é preciso pensar na formação de público, nessas janelas, desde lá do início. Onde estão as políticas públicas para a formação de público? E aí, dentro do nosso micro-universo do Instituto Moreira Salles, a gente tem desenvolvido, tentado, né, desenvolver nos últimos anos, algumas ações. Dessas ações, a gente entende que também o Instituto Moreira Salles foge de uma sala comercial de cinema. A gente tem um perfil que são salas de cinema dentro de um contexto museológico de uma instituição cultural. Então, a gente não depende de bilheteria. A gente tem uma verba anual com a qual a gente trabalha. Por conta da característica dessa instituição, a gente tem um planejamento anual, então a gente consegue desenvolver... Até 2026, a gente já tem mostras bem organizadas, em diálogo, pensando em parcerias, em diálogos internos com as equipes de educação, de música, de comunicação, de literatura. Então, junto com a equipe da educação, que geralmente dentro de um museu que tem exposições, já tem uma agenda com as escolas, pensando em primeira infância, ensino médio, a gente começou a fazer um processo de trazê-los para assistir filmes, e não só colocar o filme para ser exibido, mas contextualizar, porque existe uma educação artística nas escolas, mas não existe uma educação audiovisual, e é o que as crianças consomem. Bota para ver, se eu estiver fora do tempo, vocês me corrijam. Galinha Pintadinha, não sei se ainda é isso que as crianças assistem, Peppa Pig, mas... Oi? Mundo Bita. E aí ela está estudando artes plásticas, que muitas das vezes está distante do universo dela, e o audiovisual fica um pouco aquém. E aí, a partir desse marcador da educação, o que acontece no IMS? Como tem muitas visitas às exposições de grupos específicos, a gente tem recebido uma quantidade significativa de pedidos para sessões para o CAPS, o que é muito interessante, porque por muitas vezes é a primeira vez que essas pessoas vão à sala de cinema. Então, a gente estabeleceu uma parceria com o CAPS. Recentemente, a gente recebeu um pedido de uma... Eu não vou me lembrar o nome agora, mas é uma casa de idosos. E foi a primeira vez que muitos deles, entre 60 e 80 anos, iam ao cinema. E eles pediram para assistir Otelo Grande, porque a referência que eles têm do que eles assistiam na televisão, enfim. Então, a gente também tira, a partir dessas parcerias e dessas iniciativas que partem, muitas vezes, de fora, para entender alguns caminhos a seguir. Aí, voltando num ponto anterior, a gente entende também que, a partir da programação e desse privilégio que a gente tem dentro do IMS de trabalhar sem ter o marcador, a pressão da bilheteria, é onde mora o nosso compromisso. O que a gente faz com esse privilégio? A gente tenta fazer uma programação que seja descentralizada e que conversa com todos os públicos, saindo um pouco, tentando sair daquele lugar de cinefilia muito engessada lá do passado. Ela pode estar em vários lugares, ela pode estar em todos... Tem para todo mundo. Hoje, a gente tem 2 salas de cinema, que é uma em São Paulo, na Avenida Paulista, e outra recém-inaugurada na cidade de Poços de Caldas. Então, o nosso desafio São Paulo tem uma característica específica, que é universidades com mais de 50 anos de cinema, um público cinéfilo. É uma outra história. O nosso desafio em São Paulo é trazer uma cinematografia que ainda não foi apresentada para esse público, que historicamente foi ignorada. Para Poços de Caldas, é uma cidade com menos de 200 mil habitantes.
Qual é o nosso desafio? Ter um diálogo com a cidade para não virar esse lugar de que nós somos os detentores do conhecimento e está aqui o que a gente entende que é bom. Então, a gente estabelece um diálogo com a cidade, com os agentes da cidade, tem uma cena cinematográfica importante em Poços de Caldas, eles produzem uma série de filmes, e onde está o desafio de conseguir fazer uma programação articulada com a cidade para formar um público não apenas olhando para a primeira infância e quem não tem acesso, mas é um desafio porque eu não tenho ainda, a gente não tem repertório para poder trazer um relatório para vocês, como tem sido, porque a gente abriu em janeiro. Então, a gente também está experimentando. Aí, nesse sentido, deixa eu pegar minha colinha aqui, a gente tem... Só um minutinho. Sim, pensando em programação, informação, a gente, depois da pandemia, a gente tem um desafio que não é novidade para ninguém, que é com a chegada dos 25 mil streamings, o esvaziamento das salas de cinema, crise econômica. O IMS, embora tenham preços mais baratos, ainda assim houve um esvaziamento que, aparentemente, esse ano está começando a dar uma pequena melhorada. Então, o que a gente tem experimentado? Além da programação em que a gente estende, a gente tem 3 exemplos. A gente está fazendo uma retrospectiva do Bodansky, que é em parceria com a coleção contemporânea. Então, teve uma exposição super importante de um recorte das fotografias do Bodansky dos anos 70, durante a ditadura militar. E aí, nesse momento, a gente faz uma retrospectiva completa dos filmes. Ao invés de compactar em 2 semanas de mostra, a gente abriu em abril, e aí a gente vai experimentando com programas públicos, porque é isso, né? O desafio não é só colocar o filme na tela, é o desenvolvimento desses programas públicos, em parceria com as demais áreas. Então, sessão de filmes, apresentação do Super 8, com sessão de trilha ao vivo, convite às escolas de cinema, convite a estudantes de música, e vai até que a gente encerra agora, em novembro, com a restauração do Terceiro Milênio. A gente fez isso com Coutinho. O ano passado, durante um ano, a gente fez uma retrospectiva do Coutinho e com Nelson Pereira dos Santos. Aí vocês devem se perguntar, ela acabou de falar de uma programação descentralizada e só falou de cânone. Mas a gente também, esse ano, a gente fez uma parceria que nos foi muito preciosa, que foi com Indeterminações, com a Lorena Rocha e Gabriel Araújo, em que eles, para quem não sei se todos conhecem a plataforma Indeterminações, mas eles são uma dupla de crítica e que convidam outros críticos e outros pensadores a partir da reflexão e não apenas a análise fílmica que se encerra no filme, na obra. Enfim, afinal de contas, toda a obra cinematográfica artística ela é feita dentro de um contexto histórico, social, com recorte de raça, gênero, classe. E eles questionam a autoria, a obra negra, a partir da autoria. E eles não se encerram apenas nisso, eles convidam ao debate. Então, a gente tem tentado, tem se pautado em formação de público, mas, ainda assim, é um esforço hercúleo, e que o meu pedido aqui é: pensem também, desenvolvam também nos projetos de vocês a formação de público, porque senão a responsabilidade fica só com a janela exibidora e a gente vai fazendo o que dá, mas ainda assim o IMS tem esse privilégio, essa vantagem de ter tempo, de ter um orçamento, de ter essas equipes com quem a gente conta dentro da instituição, porque é uma missão da instituição em ter esse trabalho de formação de público. Outras salas que dependem da bilheteria, que estão sem público, que estão com problema de equipamento, que dependem da bilheteria para pagar a equipe, ou que os patrocinadores estão saindo, não podem da mesma forma. Então, eu acho que eu falei
dentro do meu tempo, tudo que eu tinha colocado aqui. Se eu lembrar depois, eu coloco mais alguma questão. Obrigada. Muito obrigado. 12 minutos também. Gravadíssimo. Perfeito. Também tantas coisas que eu estou anotando aqui para a gente falar depois, né? Enfim, mas só também falar um pouco de uma coisa que já foi levantada aqui, que é a gente vive numa sociedade que já é muito mais gira em torno da imagem, e a gente não se preparou não prepara as pessoas para uma educação não só da imagem, mas uma educação midiática como um todo. E agora, então, né, com o digital, a gente se sente ainda mais peixe fora d'água, né? É como se o algoritmo fosse uma coisa inalcançável e não é bem assim, né? E isso interessa, claro. Interessa que isso não seja um assunto das escolas, né? Então, isso é uma coisa a se pensar com muita urgência e muito profundamente, né? Eu queria passar, então, para o Antônio Gonçalves Júnior, que é da Grafo Audiovisual, mas, na verdade, aqui está produtor da Grafo Audiovisual, mas é uma pessoa que trabalha em muitas frentes, porque tem o festival, né? O Olhar de Cinema, e tem também uma distribuidora, né? Então, e assim, é muito interessante isso. É outro assunto que a gente tem falado demais, né? Que eu acho que eu vou lançar até uma provocação, que é, a gente fala talvez em excedente de produção, ou que tem muito filme, que é muito filme que não vai ser visto, mas, gente, a era digital é a era da abundância, não tem jeito, vai ter muita coisa sendo feita. A gente não tem que, assim, lidar com essa realidade, com essa informação, né? E assim, é uma realidade também que, apesar de toda a concentração, de toda a loucura, houve uma democratização. Tem muito mais gente na conversa. E é muito bom que tenha muito mais gente na conversa. Então não adianta a gente achar que vai conseguir controlar isso de alguma forma. A gente precisa lidar com essa... E aí a questão da proeminência, né? De como dar visibilidade, como desobstruir as possibilidades de circulação e de difusão de uma obra, que são a grande questão, porque, na verdade, são áreas que estão estranguladas, e não estão estranguladas à toa, né? Uma parte da minha pesquisa é sobre isso, sobre uma política de ocupação, né? De ocupar, por exemplo, salas de cinema. Então, precisa desobstruir, enfim, atuar em várias frentes para que essa coisa se transforme, né? Então, só para colocar umas provocações para o debate final. E aí, o Antônio... Oi. Não sei. Tem que acender a luzinha, né? Oi. Tá aceso. Oi. Agora foi. Obrigado. Bom, obrigado, Pedro. Obrigado todo mundo. O convite da mostra para participar daqui. Estou bem feliz, assim, na verdade, quando eu recebi o convite, né, Mercado Audiovisual, Transformações, Adaptações e Inovação, eu falei, vou negar. Eu falei, o que eu vou falar lá, né? Falei, caramba, não, é pesado demais. Eu sou meio chucro, tenho uns limites de bagagem, eu acho que eu não vou conseguir falar nada. Mas aí também, como eu não nego muito convite, quer dizer, eu não nego convite, eu vou lá e falo mesmo, né? E eu falei, então talvez eu possa puxar alguns fios que eu comecei a entender que talvez fazia sentido de compartilhar aqui. E foi legal, porque me fez refletir e pensar em várias coisas, pontuando que eu acho que eu vou falar mais de transformações e adaptações e menos de inovação, porque inovação acho que é uma palavra muito complicada, né? Muito complexa para falar de inovação, mas tudo que é transformação, que é adaptação, é inovação também, né? É que às vezes a gente superlativa demais a palavra inovação e fica com medo dela, né? Como se fosse, nossa, a coisa mais diferente do planeta Terra. E definitivamente não vou trazer nada aqui, coisas totalmente diferentes do planeta Terra. Não, são coisas bem comuns, mas que foram aprendizados e, como o Pedro solicitou, né, por e-mail, de falar sobre cases, de falar sobre situações e momentos, foi o que eu separei algumas coisas. O Pedro já comentou que a gente tem a Grafo Audiovisual, que é uma produtora, e a gente também trabalha dentro do Olhar de Cinema.
um festival internacional. E eu vou falar muito mais do festival e um pouco menos da produtora. Até tinha 2 vídeos para passar. O primeiro eu já nem vou passar. Eu acho que eu fui mudando aqui, me adaptando e transformando a minha apresentação. E vou tentar inovar a partir disso. Não sei. Mas aí, então, eu estou sempre nesses 2 chapéus, né, de produtor, de filme autoral independente, e o Olhar de Cinema, que é um festival. O festival tem 13 edições. A gente completou agora em junho. A produtora são 17 anos que a gente está no mercado. E a produtora ela é focada muito nesse cinema autoral, independente, art house, multimercados, né, que eu acho que é um ponto já que eu gosto, que eu quero trazer para cá, né, que é dessa uma adaptação que a gente teve que passar, porque os nossos filmes, a bilheteria no Brasil é bem pouca, porém eles viajam muitos países, né? Então o último que a gente fez, o Deserto Particular, foi vendido para mais de 30 países, né? Assim, se contar todos os países mesmo, porque tem territórios, né? Foram 30 vendas, mas tem vendas que a gente faz para ex-Iugoslávia, né? Então aí ali tem 5, 6, 7 países que pertenciam à ex-Iugoslávia e assim por diante. No total foram mais de 70 países, se contar todos esses territórios também que a gente acaba vendendo o filme. Então ele é muito multimercado e foi uma adaptação que a gente fez, né? A gente é uma produtora em Curitiba, né, fora do eixo, e a gente acabou adaptando o nosso modelo de negócios para esse mercado que acabou funcionando muito bem para nós, para os nossos filmes, para o que a gente produzia. E o outro ponto, que até está lá na apresentação, que eu queria trazer aqui também, que não foi ainda... Vou jogar meio que para o alto pelo tempo, mas não vou desenvolver muito, mas é que eu acho que é importante a gente discutir um pouco, que é o impacto do streaming, né, que está lá na apresentação. Eu fiquei meio intrigado com isso, assim, né, quem fez o breve texto ali do painel, obrigado, porque fez eu refletir e foi um impacto, eu acho que bem desastroso assim no mercado, né? Como produtor. Aí falando do lado de produção, assim, porque até coloquei, né? A primavera do streaming chegou ao fim. Não durou muito, foi uma primavera bem curta, uma primavera para poucos, né? Uma primavera VIP, com cercadinho ali para poucos, que se aproveitaram dela e chegou ao fim, né? Com o streaming indo embora, com outros ameaçando que vão embora, para se regular o mercado, e enfim, acho que tem várias discussões assim aqui, mas no próprio festival, né? Discutindo essa questão da regulação e tal, mas eu não podia deixar de pontuar isso, que se esgotou rapidamente esse modelo que era o grande modelo, promissor, o que todo mundo queria fazer, séries e tal, né? Que é, né, o futuro, e ele realmente se esgotou muito rapidamente, criou alguns problemas bem críticos dentro do mercado, como o inflacionamento do custo geral de produção. Isso, para quem está em Curitiba, é bem difícil, porque a gente está muito próximo de São Paulo, né? Quase aquele problema dos mexicanos com os americanos, a gente está muito próximo de São Paulo ali, então a gente tem aquela questão de uma evasão de mão de obra muito grande, então de talentos que foram para São Paulo e que hoje estão tendo que voltar, né? Porque não tem mais essa absorção no mercado, o número de produções despencou, né? Perto, principalmente quando a gente teve ali pós-pandemia, que eu acho que ficou muita coisa represada também, e também era um momento muito diferente das big techs, com muito mais dinheiro. Depois, quando esses recursos se esgotaram nas big techs, tudo foi meio por água abaixo, né? Mas causou esse problema assim, dentro do mercado, que tudo ficou muito mais caro, né? E aí eu sempre, né, já um bom tempo atrás, eu sempre falava para o pessoal, o cinema está aí há 120 anos, o cinema brasileiro tem mais de 100 anos, é o cinema, pessoal, não se iludam com promessas mirabolantes, né, de gringo e tal, porque a coisa pode se esvair a qualquer momento. Então já há uns 3 anos que eu já até tinha me desistido assim de trabalhar com série, né, dentro da produtora, porque todo mundo foi para série, né? Nossa, todo mundo vai agora fazer série, vai ser uma loucura, uma maravilha e tal. E aí eu percebi que não era nada disso, né? Tentei, nunca consegui produzir nenhuma série. Produzimos 2 séries até hoje dentro da Grafo, 2 via TVs públicas, o edital TVs públicas, que é um edital, né? Então, mas nunca conseguimos uma negociação direta com o streaming e tal. E aí, já uns 2, 3 anos, eu falei, putz, não, realmente não é para nós e tal, vamos repensar, vamos ver se é isso mesmo. E sempre apostando no cinema, né? Eu acho que o cinema ele é perene, né? Eu acho que mesmo a gente tendo problemas, tendo ciclos, tendo altos e baixos, que a gente tem, mas ele nunca acabou.
né? Ele sempre permaneceu. E a série, essas Big Techs saindo, vai sobrar muito pouco aqui para nós, né? Uma ou outra plataforma brasileira, né, que vai produzir bem pouca coisa e meio que esses formatos de série vai voltar a ficar o que era lá quando eu comecei, que ninguém falava de série, né? Em 2006, todo mundo queria fazer cinema, filme, né? E não série. Pouco se falava de série, acho que, sei lá, de séries independentes tinha uma ou duas no ano, né, sendo produzida naquela época. E aí, com essa experiência com os filmes, eu puxo a questão do olhar de cinema, que é onde a gente realmente criou o festival para falar de filmes, para mostrar filmes, para debater filmes. E também o que eu trago aqui de algumas questões do festival é essa questão do público, né? Que o olhar de cinema possibilitou a gente a ter contato com diversos públicos, e principalmente com o público espectador. Essa é uma experiência que foi muito rica para nós nessas 3 edições. Então, a experiência do festival, ele é um grande... É bem legal, que todo ano a gente precisa fazer ele, né? Custe o que custar, e às vezes custa bastante de conseguir realizar ele, no sentido de não ter orçamento e vários desafios que a gente tem, mas ele permite ano a ano a gente aprimorando. Isso que é uma experiência legal dentro do festival, que ano a ano a gente pode criar adaptações, né? A gente pode implementar alguma coisinha nova e testar, e testar, e testar. Eu sou muito de testar, vamos testar. O filme é muito difícil isso, né? A gente não tem continuidade e o filme é muito único, né? Então, um filme, sei lá, de um diretor, do Ali, que eu produzi alguns longas dele, se eu for fazer hoje é uma coisa, de um primeiro diretor que eu estou aqui com um projeto, né, do Cássio, é outra, completamente diferente, e de propostas já é diferente também, então é muito diferente. Então, essa possibilidade de testes é muito legal dentro do festival, né? E aí ano a ano a gente vai experimentando, né, de uma maneira consistente, que até é a proposta do festival, né, de trabalhar com filmes mais inventivos, que buscam uma experimentação, que também é outra palavra muito complicada, mas enfim, que buscam algo diferente, né? E a partir disso a gente começou a ter essas experiências, né? Porque o festival ele tem 2 lados da mesma moeda. Ao mesmo tempo que a gente tem que fazer todo ano, a gente é obrigado a fazer todo ano, ele é muito difícil essa obrigação de ter que fazer todo ano, né? Então a gente sempre tem que achar soluções criativas para aquilo funcionar. E todo ano se reinventar um pouco. E pós-pandemia, mas pós-pandemia ainda mais, assim, realmente pós-pandemia a gente teve que se reinventar completamente. A lógica de toda a programação do festival, a lógica até de parcerias. Então, com o Itaú Cultural Play, a gente fez uma parceria. Por quê? Porque pós-pandemia, e isso antes da pandemia quase não se falava, era muito pouco, a gente precisava estar presente no Brasil todo, porque a gente fez 2 edições online muito exitosas, assim, foi realmente absurdo, assim, a quantidade de acessos que a gente teve e tudo. Então, quando a gente saiu pós-pandemia, muita gente começou a falar para nós, mas vocês têm que continuar, porque eu estou aqui, sei lá, em Salvador e estou acompanhando, eu estou aqui em Manaus, estou acompanhando, quero participar e não vou conseguir mais, e meu Deus do céu. E aí essa parceria, né, que a gente estabeleceu foi muito legal nesse sentido, de ter essa continuidade. E de estar presente no online. Então, os curtas brasileiros do festival, eles entram depois, no final do festival, eles entram e ficam 2 semanas no catálogo do Cultural Play, né, para dar essa possibilidade das pessoas que não são de Curitiba, que não estão em Curitiba, poderem participar do festival de alguma maneira também, que isso foi uma demanda gerada pela pandemia, assim, né, porque as pessoas conheceram o festival, já tinham ouvido falar, gostaram, e aí estavam medo de ficar um pouco órfãos, assim, desse momento do ano de poder ver alguns filmes que a gente programa, né. E aí, um dos pontos que a gente também começou a pensar pós-pandemia, o primeiro ano, ali, 2022, que a gente fez um evento híbrido, a gente fez um evento bem menor, assim, bem pequeno, porque ainda tinha muitos casos e tal, a gente estava repensando muito o festival, e é uma coisa que a gente repensa muito, assim, muito. A gente, realmente, é uma coisa que a gente adora fazer, que a gente ama fazer, e que a gente pensa todo dia alguma coisa no festival, assim, todo dia a equipe lá, a gente fala e tal, do festival. E um dos primeiros pontos que a gente começou a pensar é esse duelo que a gente tem, essa briga que a gente tem com as plataformas de streaming e com esses catálogos online que a gente tem, né? Não, tudo que está online ali é muito grande, é muito conteúdo. E é uma disputa bizarra, né? Que assim, a gente é um festival, mas a pessoa não precisa sair de casa para ver
centenas de milhares de filmes que tem disponível na internet. E aí a gente começa a se deparar com alguns desafios, né? Então a gente, depois da volta da pandemia, a gente fez um festival bem menorzinho, assim, mais intimista e tal, só para voltar para o presencial, porque a gente não aguentava mais ficar no online, né? Então tem essa questão também. Eu acho que o presencial ele é muito forte. E aí no segundo ano pós-pandemia, de 2023, no ano passado, a gente falou: agora a gente precisa fazer uma coisa muito diferente. Agora a gente precisa cruzar aquela, com todo respeito aqui, não sei se está sendo gravado, mas enfim, passar aquela, tá, então não vou falar. Não, mas passar, que um amigo meu diz, né, não sei, passar aquela linha do cagaço, assim, porque a gente estava com medo de dar um passo maior que a perna. Então, quer sair da zona de conforto. Basicamente, a gente precisava sair da nossa zona de conforto. A gente estava numa zona de conforto. E aí a gente fez isso. Aí agora o vídeo, colega, o vídeo 2, o que eu... O 1 eu pulei, passa o 2, por favor. Esse daí, é isso. Não, se não tiver áudio também tudo bem, é só uma música. Alta tecnologia. Se quiser tocar sem, toca sem mesmo, para a gente não perder tempo. É só para ilustrar. É. Mas toca aí, não tem problema não. Pode tocar, eu vou falando enquanto isso. Tá. Não, é mais para ilustrar. Para quem não conhece, vai passar uma imagem agora. E é a Ópera de Arame, em Curitiba, que é esse espaço super bonito, super icônico da cidade. Essas são imagens desse ano, né? E que a gente fez... resolveu mudar completamente o formato do festival, principalmente aí começamos pela abertura, né? A gente falou, a gente precisa fazer algo diferente. A gente fazia uma abertura só para vocês entenderem, né? Antes da pandemia a gente tinha fazia a nossa abertura, o festival e a abertura, a gente tinha 3 salas do Espaço Itaú de cinema, né? Em Curitiba tinham 5 salas, 2 VIP que a gente não usava e as outras 3 a gente usava, e a abertura, por exemplo, era nas 3 salas simultâneas que dava 400 pessoas mais ou menos. Essas salas fecharam, né? Durante a pandemia, as salas foram fechadas lá, infelizmente, então a gente teve um problema que a gente ficou meio que sem lugar para fazer o festival. E aí, em 2022, a gente fez um Cine Passeio, que é um espaço maravilhoso, que a gente faz o festival hoje, mas são salas bem pequenininhas, são 2 salas de 90 lugares cada um. E aí, em 2023, a gente falou, pô, agora a gente precisa, então, fazer alguma coisa diferente, né? Aí, vamos fazer uma coisa que tem muita chance de dar errado. Fazer a abertura num lugar para 1.600 pessoas, né? E exibir filme brasileiro, né, na abertura. A chance de dar errado isso é altíssima, né? E cobrar ingresso. Cobrar ingresso, sim. A gente cobra ingresso, preços acessíveis, né? Mas 16, esse ano foi 16,08. 16 a inteira, R$8 a meia. Mas vamos fazer uma festa também, porque aí, né, o pessoal pelo menos vai na festa. Se não vai ver o filme, vai na festa. Ela tem imagens da festa. E assim, e num lugar icônico da cidade que nunca teve uma exibição de filme.
Então, a Ópera de Arame, ela nunca exibiu um filme em tela grande, nunca tinha exibido um filme em tela grande, já tem mais de 30 anos que existe. É um local mais para shows, teatros, formatura, enfim, tem um monte de coisa lá, mas filme nunca tinha tido. E a gente foi para lá e fez essa abertura, né? No primeiro ano foi realmente um cagaço enorme, assim, né? Mas a gente começou a criar mecanismos e atrativos, né? Isso que eu acho que é esse entendimento com o público, um público jovem, para levar esse público lá, né? Então, colocar num lugar diferente, pô, atraiu muita atenção, né? Ópera de arame, cinema, nunca imaginei esse encontro, né? Então, é começar a linkar coisas que já existem, mas ninguém pensou em unir essas coisas de alguma maneira. O ano passado a gente abriu com o filme Casa Isabel, do Gil Baroni, que é um filme de lá. Então a gente falou, pô, pelo menos a equipe vai dar umas 200, 300 pessoas. Já começamos bem, mas mesmo assim, se tiver 1.000 pessoas, vai parecer vazio, um lugar de 1.600 lugares, né? É muito cruel quando se faz num lugar assim. E aí, então a gente começou, vamos começar a vender ingresso muito antes. Já está acabando? Vamos começar a vender ingresso muito antes e tal. E aí, a partir disso, a gente começou a estimular as pessoas a criar esse evento, a criar essa experiência, e as pessoas compraram essa ideia, né? As pessoas realmente foram para o festival, participar do festival, e aí a gente entendeu que um festival, né, é um processo contínuo, mas ele é muito mais que o festival, né? Ele tem que ser uma experiência, e todo ano, para esse público que a gente tem, que é um público muito jovem, trazer alguma coisa nova. Não tem jeito. Todo ano a gente tem que apresentar alguma coisa nova, trazer alguma coisa diferente para conseguir manter esse público engajado, né? Porque é um público que eu acho que se enjoa muito fácil das coisas, um público que quer coisas muito rápidas. Então, acabou que essa experiência realmente foi algo para nós extremamente promissor. E a partir disso que deu certo, a gente começou a repensar o festival inteiro sob essa ótica, sob esse prisma, né? Então, basicamente, era isso minha fala. Obrigado. Obrigado, Antônio. Sim, também tanta coisa, né? Só para bem rapidamente, a questão do streaming a gente pode falar bastante, assim, depois eu acho que vai, mas enfim, eu também acho que é uma loucura, assim, basicamente é dizer quem achou um dia que transformar o consumidor de audiovisual no administrador de assinaturas ia ser uma coisa joia, legal, e por que a gente chegou nesse estado, assim, e é muito complicado esse negócio, entre outras coisas, mas também não dá para negar que o streaming é também uma realidade, uma forma que tudo bem, eu até acho que a pandemia deu uma impressão muito falsa do que era em termos de tamanho, mas também acho que não tem muito recuo, assim, tanto recuo assim, né? É um recuo, enfim, dá para a gente conversar bastante sobre isso, mas o que eu acho muito legal das falas das experiências que o Antônio trouxe é que é o seguinte, a sala de cinema não está em crise, né, que está em crise é um modelo de exploração da sala de cinema que prevê salas abertas passando longas-metragens durante 364 dias por ano, que só fecha no ano novo, né? E aí as salas estão numa crise porque dependem de uma produção que basicamente só enchem no fim de semana e só enchem em determinados períodos do ano, né? Então, aí é até bom para dar um gancho para falar, quando eu falo que a gente tem que entender que o digital era da abundância, da democratização e dessa pulverização, a gente também tem que entender que a gente tem que ocupar esse espaço e saber fazer filmes que vão levar pessoas para esse espaço, né, que é muito importante, porque senão o resultado é Barbie e Oppenheimer, 99% das salas ocupadas por 2 filmes. Mas também é entender que a gente acha que é só um tipo de filme que vai encher sala, e também não é, né? É fazer um uso criativo de mídias sociais, de campanha. O filme do André Novaes está fazendo uma campanha genial. Gente, é isso, a gente tem que aprender essa linguagem, porque é a linguagem que a juventude, né, tá. Então é isso, e a juventude é que sai mais para ir ao cinema. Então é isso, tem que aprender a usar o TikTok, aprender a fazer vídeo na vertical, né? Aprender a fazer vídeo na vertical interessante e, assim, criar essas possibilidades de atrair e da pessoa descobrir outra coisa, né? Senão ela não vai descobrir, né? Não vai ter essa chance de descobrir. Enfim, tem muito assunto para a gente falar.
E aí vou passar agora para Camila Lamra, do Canal Brasil, que tem sido um apoiador da produção independente brasileira absolutamente fundamental, e não só, também uma janela de exibição fundamental. E aí eu acho que é o grande desafio também, que é encarar essa transição digital, né, de uma forma como foi importante, né, a TV por assinatura e a lei da TV por assinatura, né, que foi um exemplo de política de regulação do audiovisual muito, muito eficiente. Nunca conseguimos regular a TV aberta, mas conseguimos regular a TV por assinatura. Enfim, aí vou deixar você falando. Não tá. Tá ficando, né? Pega esse aqui. Foi? Não. Oi, boa noite, gente. Primeiro agradecer ao Cinemundo pelo convite, a presença de vocês, aos meus colegas também. Já pegando um pouco do que o Pedro falou, assim, eu sou aqui a única representante de um canal de televisão na mesa, e canal é um conceito que tem caído em desuso, assim, né? Ou no mínimo está em disputa, né? Diante das transformações do nosso mercado, das formas de consumo, das formas de atenção, né? Como a gente tem falado aqui. A Globo, no ano passado, assim, e só um parênteses, para quem não sabe, o Canal Brasil é uma joint venture do Grupo Globo. Ela fez uma pesquisa, né, sobre novas formas de consumo, em que ela perguntava para as pessoas qual canal de TV elas mais assistiam. E grande parte das pessoas respondeu uma plataforma de streaming, né, como a Netflix, por exemplo. E, por outro lado, também é cada vez mais frequente que canais como o Canal Brasil, o GNT e o Telecine sejam identificados até em eventos de mercado, assim, mas também pelo próprio público, como plataformas, né? E plataforma, esse sim é um conceito que tem ganhado cada vez mais força, né? Por esses motivos que a gente já conhece, né? Acho que um pouco a minha fala aqui é para dizer que, enfim, assim como o cinema não morreu, os canais ainda não morreram, né? A TV por assinatura ainda não morreu, trazendo assim alguns números, né, de todos os serviços de TV por assinatura. A gente ainda chega ali em 10 milhões de assinantes. É claro que, comparando com a Netflix, por exemplo, né, que hoje tem 16 milhões de assinantes no Brasil, é um número bastante inferior, e um número bastante inferior também considerando, né, o que já foi a TV por assinatura um dia. Mas, ainda assim, é um alcance grande, né, um número grande de assinantes. E ainda mais se a gente considera, claro, que uma TV atende a mais de uma pessoa dentro de casa, de uma casa, né? E aí, se a gente falar especificamente do Canal Brasil, que é um canal que muito por conta da lei do SEAC, assim, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá nos pacotes básicos das principais operadoras, é um canal que tem um potencial de alcance muito grande, né? E ainda mais falando de um canal que tem uma grade de 100% de conteúdo no brasileiro, né? E que é voltado, dedicado à produção independente e, sobretudo, a esse DNA, né, do cinema nacional, assim, essa é a nossa marca muito forte. Então, assim, na TV por assinatura que o Canal Brasil ainda encontra relevância e audiência, e onde está a sua receita. Assim, as operadoras são os nossos principais parceiros, sem dúvida. Mas o Canal Brasil, assim como outros canais, né, enfrenta muitos desafios, né, e um deles, acho que o principal, é justamente encontrar novas frentes de distribuição, né? Novos meios de chegar ao público, ampliando assim, para além do serviço de TV por assinatura, né? Esse é um grande desafio, né? E assim, a gente já está disponível na plataforma Globoplay Mais Canais, né? E também recentemente no recém-lançado channel Canais Globo, que ainda nem foi muito divulgado, mas enfim, é um lançamento recente. É um channel dentro do Prime Video, Canais Globo. Então, você consegue assinar os canais, né, sem ter o Globoplay junto, via Amazon Prime. Mas, assim, e aí o canal está disponível a programação linear, assim, né, só para explicar, né, a programação linear, ela é transmitida ali via simulcast em tempo real, e também os conteúdos, né, sob demanda, no modelo VOD, no SVOD. Mas, para além dessa questão dos assinantes, né, dessas assinaturas, eu queria colocar justamente a importância
do canal enquanto uma janela, né, de exibição, enquanto um canal exibidor, né. E aqui eu trago também outros canais super brasileiros, né, como o Canal Curta, enfim, canais super brasileiros também, né, surgem ali no contexto da lei do SEAC, são canais que exibem pelo menos 12 horas de conteúdo brasileiro independente por dia. Também trago outros canais que a gente chama de canais culturais, né, como Arte 1 e TV Cultura, por exemplo, e também plataformas de free VOD, né, como o Itaú Cultural Play e a SPCine Play também, que são voltadas para a produção nacional. Então, assim, todos esses players, né, que aí já um conceito que já junta canal mais plataforma, eles exibem a maior parte da quantidade, né, de conteúdos brasileiros independentes produzidos, assim, né? E são conteúdos que a gente pode dizer, né, que são, em geral, né, menos comerciais, mais autorais, em formatos mais diversos, como curtas, médias, né, que tem pouco espaço também, em geral, e que tem uma maior diversidade também regional, assim. Então, é toda uma gama de conteúdo que, em geral, não encontra espaço nos streamings internacionais, nem nos canais mais mainstream, né? E, além disso, assim, para além do licenciamento, são esses canais, assim, aí falando mais especificamente dos canais super-brasileiros, que mais acolhem propostas de projetos, né, de produtoras de diferentes níveis e perfis, assim, né, sobretudo ali através do modelo do fundo setorial, mas também através do modelo de coprodução. Então, o Canal Brasil, por exemplo, não é um canal que trabalha só com produtora nível 5, assim, né? E uma produtora nível 5 representa 0,5%, né, de todas as produtoras que a gente tem no mercado, assim. Então, assim, ainda falando sobre o Canal Brasil, canais super brasileiros, assim, eu acho que vale colocar essa história bem sucedida, né, da 12485, que é a lei do SEAC, né, que completou 12 anos, quase 13 anos. Foi uma lei que estabeleceu cotas, né, para conteúdos brasileiros em todos os canais, né, entre muitas coisas que a lei estabelecia, né, mas posso destacar aqui as que vale as cotas, e também a questão da Condecine e das teles, né, que ali aumentou a arrecadação do fundo setorial, né, e uma receita que pode ser revertida, em geral, enfim, revertida nas chamadas de estímulo à produção, né, dos Prodaves, assim, que a gente ficou um tempo, um período sem ter, mas que voltaram em 2022, enfim, que a gente espera que volte com cada vez mais força, né. Eu acho que é uma lei, assim, que a gente não deve replicar quando a gente fala de regulação do VOD, assim, mas que a gente pode usar como base, né, como referência do que deu certo e, claro, entendendo que é um outro cenário e a gente está falando de outras formas de tecnologia, de consumo, etc. Mas essa questão da cota, né, é fundamental, a questão da proeminência também, e a questão de uma tributação, né, a gente precisa de uma tributação firme, né, nesse sentido. E aí é isso, aí pegando um pouco do que o Antônio falou, assim, porque, em geral, né, as plataformas estrangeiras, elas pagam bem, né, pelos licenciamentos, assim, pelos seus conteúdos originais, assim, nem que entrando na questão de propriedade intelectual, que é uma questão que, enfim, faz parte da discussão também de regulação do VOD, elas têm um alcance, né, amplo em geral e um alcance global, muitas vezes, mas elas investem em 10, 15 conteúdos brasileiros por ano, assim, né. E aí, enfim, trazendo a sardinha aqui para o nosso lado do Canal Brasil, assim, mas trazendo números também, o Canal Brasil, ele licencia anualmente 300 títulos, assim, né? E a gente fala tanto de renovações, de filmes clássicos, de acervo, porque o Canal Brasil tem um trabalho importante, assim, de memória, né, pela memória do cinema brasileiro, e também de um resgate, né, na verdade, de outros cinemas brasileiros, outras histórias também, acho que é nosso papel. A gente tem também um projeto de digitalização de filmes. Para além da coprodução também, né, que a gente faz, enfim. Quando a gente compara, assim, realmente os streamings não dão conta, né, de absorver todos esses conteúdos que são produzidos. Então, eu acho que é isso, assim, acho que vale aqui colocar um pouco essa importância dessas janelas, assim, que são janelas importantes, né, brasileiras, voltadas para conteúdos brasileiros,
que fazem parte da cadeia de produção, né? Se a gente pensa no modelo do fundo setorial, assim, é um modelo de desenvolvimento articulado, né? Que as produtoras precisam ter um contrato com o canal para poder viabilizar os seus projetos. Então, os canais são fundamentais dentro desse modelo. E acredito que o canal é um canal que proporciona reconhecimento e visibilidade, né, para a produção brasileira, assim, e que procura também proporcionar uma maior visibilidade, uma maior diversidade cultural. Então, assim, falando rapidamente um pouco sobre os modelos de negócio, assim, do canal, a gente está sempre em busca de conteúdos finalizados, prontos, em todos os formatos, né, para licenciamento. A gente também trabalha com modelo de coprodução, né? A gente coproduz longas-metragens com orçamento direto, recursos próprios do canal. E a gente também sempre está em busca, né, de projetos de série para investimento via fundo setorial. O canal não trabalha com temáticas ou linguagens específicas, assim. Eu acho que a gente procura ser um panorama, né, do que existe na produção audiovisual brasileira ao longo das décadas, né, e toda a diversidade que isso significa. O que a gente está sempre em busca é de conteúdos com narrativas criativas. Eu acho que um olhar cinematográfico na direção. Eu acho que, como eu falei, assim, o canal, esse DNA do cinema, né, o canal foi criado por pessoas de cinema, é muito forte, assim, né, é um canal que é um canal de cinema. Mesmo as séries que a gente viabiliza através do fundo setorial, a gente procura que elas tenham essa cara de cinema. E, enfim, acho que, como eu falei, a gente procura ser esse painel, né, esse panorama da produção audiovisual brasileira como um todo, assim, né, encarando também as dificuldades, né, de representar isso. A gente vai falhar, obviamente, né? Mas a gente fala também que um ponto forte do canal é ser um canal de curadoria, assim, né, de qualidade ali dos conteúdos. De fato, a gente pesquisa, né, e a gente sabe exatamente o que a gente quer trazer, assim. E aí eu acho que também, dentro dessa questão da curadoria, eu acho que no Canal Brasil você encontra conteúdos que você não vai encontrar em nenhum outro lugar, assim, muitos filmes que fazem carreiras bonitas, assim, em festivais brasileiros e internacionais. Às vezes fazem uma janela curta no cinema. Você pode ter certeza que esses filmes vão para o Canal Brasil, né? É a casa desse tipo de conteúdo. E outro ponto importante que eu gosto sempre de destacar, assim, é que o canal isso a gente voltou muito para essa identidade quando a gente viu esse mercado super aquecido ali no momento da pandemia e desse boom dos streamings, né, que inflacionaram o mercado, inclusive, assim. A gente entender que a gente tem uma capacidade de identificar esses talentos que estão despontando no cinema brasileiro, assim. A gente sempre fez isso e acho que a gente cumpre esse papel muito bem, assim. Isso pela pesquisa que a gente faz, mas, por exemplo, a gente oferece um prêmio aquisição de curtas-metragens, né, desde o primeiro ano do Canal Brasil, então tem 26 anos esse prêmio, em alguns dos principais festivais brasileiros. Atualmente a gente oferece em 10 festivais anualmente. E é um prêmio de estímulo, né, aos novos realizadores e também de estímulo à produção em formato do curta-metragem, né, que historicamente é um formato de experimentação e, enfim, super, super importante. E esse contato direto, assim, com esses novos realizadores através do prêmio e também, né, circulando por festivais, né, que a gente tem muitas parcerias com muitos festivais para além do prêmio, faz a gente ter um olhar atento a essas pessoas que vão ser os grandes realizadores, assim, do futuro, vão criar carreiras consolidadas, assim. Isso permite a gente, por exemplo, coproduzir o primeiro longa-metragem, né, de um diretor que, enfim, ninguém sabe quem mas que daqui a um tempinho vai começar a bombar e vai para a Netflix, por exemplo, né? Marte 1, por exemplo, é um filme coproduzido pelo Canal Brasil. A gente, enfim, coproduziu a grande maioria dos longas da Filmes de Plástico e agora é isso. Gabriel Martins anunciou que ele está com o filme ali na Netflix. Então, acho que esse é um diferencial do canal, assim, identificar e apostar nesses talentos, né? E aí isso faz também as nossas produções sempre terem um frescor, assim, e circularem muito bem em festivais internacionais, assim. Então, só trazendo, por exemplo, exemplos desse ano, assim, a gente teve Cidade Campo em Berlim e Betânia, os dois em Berlim. Em Cannes a gente teve Motel Destino e Baby, e agora em Veneza, Manos.
Então, todos esses filmes são coproduções do Canal Brasil e filmes que a gente tem muito orgulho. Acho que é isso. 13 minutos. Mas a gente pode... Obrigada, a gente pode conversando. Obrigado, Camila. E, enfim, também anotei um monte de coisa aqui, né? Vale muito pensar até que ponto o streaming não deixa de ser também uma TV e está caminhando, na verdade, para ser, né? Tipo, eventos ao vivo, né? Esporte, muitas coisas da TV tradicional migrando para o streaming também. Enfim, tem muita coisa para pensar aí. Também gosto muito de pensar né, esse prêmio de aquisição de curtas do Canal Brasil é fantástico, cara. É fundamental. E pensar muito nesse... Né, eu estudei muito como a centralidade do longa-metragem narrativo de ficção não foi só uma preferência do público na época, foi também uma forma de barreira de entrada, de tornar a produção do cinema muito cara, né, para menos pessoas fazerem. E os formatos curtos nunca deixaram de ser apreciados e consumidos, né? E hoje em dia talvez sejam muito mais apreciados e consumidos, né, de uma forma geral. Enfim, só algumas também ideias para jogar. E aí queria passar então para o Vinícius Lobo, da Globo Filmes, também esse trabalho que a Camila falou, enfim, que nessa era do digital, as curadorias, né, se tornaram processos fundamentais e todo mundo aqui de alguma forma está ligado a isso. Então, Vinícius, por favor. Boa noite. Acho que tem só um videozinho, se a gente puder passar, não sei se está com som. Pode ser, pode ser. Senão eu falo o que está no vídeo, sem problema. Obrigado, viu? Não, acho que... tem legenda, não sei se vocês se incomodam. Acho que tá indo, hein? Do Brasil. O filme consegue. O cinema brasileiro é o espelho da nação, né? O portfólio da Globo Filmes é um portfólio que é a cara do Brasil, são as cores do Brasil, é a voz do Brasil. A Globo Filmes consegue estar num filme de primeiro diretor, filmes de circuitos internacionais de cinema, consegue apostar em filmes de grandes bilheterias. A gente não consegue pensar num filme brasileiro que tenha tido... Não só na frente da tela, mas atrás da tela. É uma troca criativa em que eles respeitam os autores e as escolhas da produção. E essa parceria com a Globo Filmes, com o cinema brasileiro, que permite essa ousadia, ela é rara no mundo. O cinema é para sempre. Acho que foi. Não, eu só quis trazer esse vídeo institucional porque eu acho que é importante mostrar de onde eu estou olhando as questões, né, que a gente está conversando aqui e debatendo os pontos. Muitos dos que eu ia falar aqui, acho que a gente já trouxe, então acho que é bom também dar uma dinamizada aqui na mesa, mas só, né, introduzir rapidamente. A Globo Filmes, ela é o braço de cinema do Grupo Globo. Ela é uma coprodutora, né? A gente não produz internamente os filmes, a gente sempre vai ter uma parceria com as produtoras independentes que estão no mercado. Assim, de norte a sul do país, de nível 5 a nível 1, a gente está em busca de boas histórias brasileiras, de personagens brasileiros para levar para a tela do cinema. Assim. Essa é a nossa obsessão.
somos pessoas apaixonadas por cinema, a gente acha que não existe lugar melhor de assistir a filmes, e esse é o nosso foco, assim, o nosso objetivo. E o que a produtora independente, né, que modela esse projeto com um roteirista, com um diretor, com uma distribuidora, busca quando ela traz um projeto para a Globo Filmes? É um tripé que a gente oferece para o mercado e o que a produtora está buscando, né? Num primeiro lugar, a gente está falando de investimento na produção, né? O artigo 3º-A da Lei do Audiovisual é a forma pela qual a Globo Filmes opera. Então, a gente pode colocar até 3 milhões de reais no orçamento de um filme. Se o filme for maior que isso, e no geral tem sido por conta de todas as questões que a gente já comentou aqui, né, da pandemia, dos streamings e tudo mais, essa produtora precisa captar de outras formas, via fundo setorial, editais regionais, Rio Filme, SPCine, enfim. Precisa fazer uma composição para levantar o restante desse orçamento. Essa produtora também está em busca de uma curadoria de filmes e de um acompanhamento artístico desse projeto. A gente acompanha do tratamento 1 do roteiro até o corte final. Assim, sempre num lugar de muita troca e, obviamente, assim, isso para a gente é inegociável. E acho que foi comentado ali no vídeo por algum dos nossos parceiros, esse respeito pela autoria do projeto. Assim, isso para a gente é base, né? A gente sempre vai trocar, a gente vai conversar, a gente vai trazer esse olhar externo, mas a palavra final é do criativo, assim, é desse time de criativos. E um terceiro elemento que a produtora, e aí mais a distribuidora, vai buscar, quando a gente está falando da distribuição, vai procurar se apropriar desse canal, desse canhão de comunicação que o Grupo Globo dispõe, né? Então, a gente está falando da TV aberta, dos canais pagos, das redes sociais, dos sites, como o Pedro, né, bem trouxe, assim, a importância da gente pensar outras formas de distribuição e ocupar outros meios, né, da gente se comunicar com esse público, mas ainda assim, por exemplo, a TV aberta ela é um grande canhão de comunicação, né? Assim como o Canal Brasil e os canais pagos continuam sendo formas muito impactantes assim da gente divulgar um filme no mercado. E mais recentemente, isso tem sido, né, o tripé tradicional de participação da Globo Filmes nos projetos, e mais recentemente, por conta da explosão do streaming e dessa competição no mercado, a gente tem tentado cada vez mais, um projeto que a gente entra como coprodutor, a gente garantir que o streaming do grupo, né, os canais pagos do grupo e a TV Globo estejam juntas do projeto, para a gente garantir que esse filme que vai para o cinema, ele encontre o público depois também em outros espaços e outras formas de fruição, né, desse filme. Então, dentro desse modelo, né, a gente tá operando há 25 anos, a gente fez 25 anos ano passado, daqui a pouco 30, e aí, então, a gente fica acompanhando a evolução do mercado, e aí a gente foi vendo 460 filmes lançados, mais de 260 milhões de ingressos vendidos assim, ao longo desses anos. E aí, só trazer um ano marco aqui, que eu acho que vale a pena a gente conversar, que é 2019. Em 2019, a gente lança no final do ano o terceiro filme do Minha Mãe é uma Peça, né, que fechou ali uma janela super importante do final do ano para filmes que têm essa ambição mais comercial, né, pegando aquelas datas de feriado. E o filme vira o ano 2020 com um ótimo desempenho, né? Ele configura hoje com a maior bilheteria, né, em receitas, não bilheteria, receitas de filmes brasileiros. E aí, 2019 tinha sido excelente, assim, 14% do mercado de bilheterias de filmes tinha sido para filmes brasileiros, 177 milhões de pessoas foram ver os filmes nos cinemas, e desse percentual, 14% filmes brasileiros. Excelente. E aí a gente chega em março de 2020, né, pandemia, lockdown, uma situação política que, enfim, sabemos, e o cenário ideal para essa explosão dos streamings, assim, né? E o que a gente começa a perceber enquanto Globo Filmes, olhando esse cenário, assim, começam a surgir algumas questões que de alguma forma começam a fazer com que a gente precise repensar o modelo, repensar o negócio em diferentes aspectos, assim. O primeiro aspecto negocial que já foi citado, né, plataformas estrangeiras
negociando em dólar, produções, né, que tem ali como base orçamentos em dólar, muito por conta, né, valores altos também por conta de questões de propriedade intelectual, que, enfim, é um debate longo, mas, de fato, orçamentos muito altos, e isso foi cascateando para a produção independente. Né? A gente viu muitos projetos nossos com dificuldade de captar recursos, também né, os orçamentos aumentaram e aquele cenário político com uma dificuldade de você captar porque não tinha e também porque não tinha como haver produção. E, para além do orçamento, a gente foi vendo também, né, essa questão que a Camila comentou, de um aumento dos licenciamentos. Assim, né? Então, isso é um ponto de vista negocial. Um outro ponto de um elemento que começa a mudar ali é a questão do janelamento, né? Quer dizer, é o tempo que o filme fica no cinema e qual é o intervalo que ele começa a ficar disponível em outras plataformas para a gente, né, para o público conseguir fruir desse filme. E essa janela, obviamente, ela foi encurtando, né? Muitas produtoras conseguiram ali uma autorização, né, dos órgãos de cultura para não cumprir com a obrigatoriedade, né, de exibir aquele filme em janela de cinema, que era muito dos casos de filmes que contam com recursos incentivados precisam ter essa obrigação. E outras, né, em algum momento, quando a pandemia começou, né, as salas começaram a abrir pontualmente, muitas produtoras e distribuidores fizeram lançamentos relâmpago para poder logo esse filme estar disponível no streaming. E aí, com isso, assim, a gente começa a olhar que talvez o bichinho estivesse começando a mudar num lugar muito estrutural, assim, eu evito a palavra, mas para o conteúdo, assim, perguntas que antes a gente fazia, óbvio, mas começaram a ficar muito fortes, assim, e a vir na frente de qualquer avaliação que a gente fizesse de um filme, assim, né? Quando chega para a gente, enfim, ler o roteiro, estudar. Será que esse filme vai para o cinema? Será que esse gênero as pessoas querem continuar assistindo nos cinemas? Né? Eu lembro de ter lido um tanto de coisas assim, sobre comédia romântica, que as comédias românticas não fazem mais sentido nos cinemas, de que as comédias românticas migraram para o streaming, a mesma coisa com aqueles filmes teen, né? Será que isso faz sentido para cinema? E aí a gente começa a entrar num surto doido, né, de querer se responder e, ao mesmo tempo, se questionar o tempo inteiro de que filme é esse que, como o Pedro, né, já trouxe, de que filme é esse que vai levar o público para as salas de cinema, assim. E aqui falando, né, claramente desse filme Arrasta Quarteirão, assim, do blockbuster, né? A gente tem ali os filmes de autor, né, enfim, sem cair nessa dicotomia rasa, mas tem ali, né, os filmes que continuam performando e indo para festivais. Mas e os filmes de blockbuster, assim, né? Que filmes são esses? O que vai motivar uma pessoa a sair da sala da sua casa com o controle na sua mão, pagar um ingresso que é caro, spoiler, que é um ponto que a gente pesquisou, fez uma pesquisa no meio do ano passado. E aí a gente, depois de, né, ficar em curto-circuito, aí com a expansão das salas e uma indicação ali, né, de um aumento gradual e a volta das pessoas gradualmente às salas de cinema, acho que tem uma projeção de que nos próximos 2, 3 anos a gente possa voltar aquelas cifras e públicos pré-pandêmicos. Assim, mas o fato é que o Brasil ainda está, né, tateando essa volta às salas de cinema. E aí, ano passado, a gente, né, fez essa pesquisa com o Instituto Casa Mundo. Posso estar falando besteira? Deixa eu só dar o crédito certo, porque é importante. O Instituto Casa Mundo, com a Globo Filmes, a gente fez um levantamento grande, assim, amplo, ano passado, para tentar entender a relação do público brasileiro com os filmes brasileiros, assim. E longe de dar a receita do bolo, longe de falar, faz esse filme aqui que vai dar certo, porque acho que é inerente, né? O risco é inerente ao fazer filmes, ao distribuir filmes, né? Algumas apostas óbvias em anos anteriores à pandemia não deram certo e outros filmes foram grandes surpresas, mas essa pesquisa ela não dá respostas óbvias, né? E aí ela começa assim, a gente não acompanhou a pesquisa, né? O fazer da pesquisa ficou a cargo desse instituto, mas quando a gente é apresentado a pesquisa, começa assim: um cenário complexo, fragmentado e altamente competitivo. Aí a gente,
tá, conta alguma novidade para a gente, né? Mas é isso, assim, né? É um cenário que não existem respostas óbvias, não existem perguntas fáceis e não existe um preto no branco do ponto de vista de racional, né? E aí essa pesquisa, ela traz alguns... Eu não sei se eu... Pode falar? 13 minutos. Só um ponto, assim, que... O que faz as pessoas irem às salas de cinema? Assim, não existe uma resposta óbvia, mas 2 pontos que ficaram muito latentes foi a questão dos efeitos especiais. Falava-se muito em efeitos especiais, valor de produção, grandes cenas, né, aquilo que enche os olhos. E aí é um pouquinho difícil da gente competir nesse lugar de produção brasileira, independente, né? Existe uma limitação até onde os produtores conseguem captar hoje no mercado, mas também falava-se muito do FOMO, né? Do fear of missing out, do medo de ficar de fora daquele debate, daquele filme, daquele movimento Barbenheimer, assim, né? Então, eu acho que é isso, assim, não... São 2 elementos que despontavam muito na pesquisa e acho que vale a pena a gente olhar e pensar como que a gente consegue, com os nossos filmes, despertar esse desejo de eu tenho que ir às salas de cinema, eu tenho que assistir esse filme, senão eu vou ficar de fora do debate. Né? Eu acho que isso é o grande pulo do gato. Assim. E um outro ponto, e aí fechando, o que afastava as pessoas das salas de cinema. Né? Por que eu não vou às salas de cinema? Por óbvio, a questão do streaming, o controle na mão, a facilidade, a comodidade de estar ali. O outro é a falta de tempo, né? A quantidade de opções que você tem de lazer, a economia, né, desse tempo faz... Cara, por que eu vou catar uma sala de cinema num horário de um filme que eu quero ver e de repente ele nem está perto da minha casa? Então, existe uma grande mobilização que você precisa fazer para assistir a um filme numa sala de cinema. E o último ponto, que eu acho que é o mais importante, é a questão do preço dos ingressos. Assim. Isso era disparado dentro desse grupo de pesquisa que a gente fez. E era um recorte Rio, São Paulo, Bahia, e também ouvindo especialistas do mercado inteiro, como que, às vezes, o preço do ingresso cara, não, assim, 2 ingressos eu junto e pago um streaming que eu tenho uma infinidade, né? Enfim, todas as questões que a gente precisa discutir sobre streaming, mas tem uma infinidade enfim, de conteúdo ali, de filmes e séries na sua mão, né? Então, acho que são só alguns pontos assim, para pensar. O meu que estava funcionando bonitinho, agora está... muito obrigado. Vou passar direto para o Maurício, né, que o nosso tempo está super apertado já. Esse aqui rolou. Deixa eu te passar já. Obrigado, Maurício. Diretor de investimentos da Rio Filmes. Olá, boa noite a todos os bravos resistentes que estão conosco até esse horário. Eu sei que ouvir palestra continuamente assim exige um pouco. Enfim, eu queria agradecer ao Brasil Cinemundi pelo convite, por estar aqui contribuindo com esse painel. Enfim, do ponto de vista da Rio Filme, eu acho que esse painel vem num momento interessante, porque a gente está fechando aí um ciclo de uma gestão, começou em 2021, está se encerrando agora no final de 2024. Se tudo der certo, teremos continuidade, mas enfim, até o momento, estamos encerrando pelo menos um ciclo até 2024. E mesmo que haja continuidade da gestão, certamente espero que a gente, a partir do ano que vem, já consiga fazer renovações, enfim, ter um olhar para um projeto de um novo ciclo de 4 anos. Então é sempre importante poder refletir para o que a gente fez nesses 4 anos, à luz dessa ideia da questão da inovação, da questão do novo momento, que foi uma questão muito provocadora para a gente, exatamente no momento em que a gente chega na Rio Filme, que eu particularmente cheguei na Rio Filme em 2021. Só para contextualizar, especialmente para quem não é do Rio de Janeiro, quer dizer, o Rio de Janeiro viveu uma tempestade perfeita, que a gente diz lá, no que diz respeito à produção cultural, em geral, a produção audiovisual em particular. Né? A gente teve o alinhamento terrível das forças federais, estaduais e municipais em torno da negação da cultura, do fomento à cultura, do fomento ao audiovisual. A Rio Filme, em particular, foi completamente demolida, assim, literalmente, quase. Se tentou fechar a Rio Filme, não se conseguiu, se demitiu metade dos quadros da Rio Filme, a gente perdeu uma memória importante institucional nesse processo.
parte de um trabalho, por exemplo, invisível que foi feito pela nossa equipe lá foi de reconstituição da memória administrativa da Rio Filme. Literalmente, a gente não sabia quantos contratos ativos a Rio Filme tinha em 2021, quando a gente entrou. Hoje a gente sabe, são 350 contratos ativos. 120 legados do período anterior, que ninguém sabia como cobrar, quem cobrar, o que cobrar, porque tinham se perdido. Quem tinha memória disso estava num arquivo de Excel de alguém que foi demitido, que não tinha mais, não passou o arquivo para outra pessoa, enfim, é uma situação bem terrível. E a gente entra também no final do ciclo da pandemia. Então, assim, a gente está num olhar nesse momento onde não tem, enfim, fomento federal, não tem fomento estadual, e as salas de cinema estão fechadas. E o streaming já estava vivendo, enfim, aquele seu grande... obviamente, já era uma questão candente no audiovisual brasileiro aí já há uns 6, 7 anos, mas já tinha vivido o seu boom em que a gente entra e encontra esse cenário, né? E daí o desafio que a gente se coloca de montar um programa de fomento, uma estrutura de financiamento que lide com essa nova realidade a quente, ou seja, não tinha... Aliás, inclusive foi isso, né? Eu entrei na Rio Filme em julho com um comando objetivo. Assim, o Eduardo Figueira, presidente na época, me chamou e falou literalmente para mim: Maurício, é o seguinte, a gente precisa de alguém que saiba fazer editais. Você sabe fazer editais? Eu falei: eu sei fazer editais. Então, a gente precisa abrir um edital em agosto. E precisa selecionar esse ano e pagar esse ano. Eu falei: tá. Então, vamos fazer isso. Beleza, é isso aí. Qual é a minha equipe? Tenho essas 3 pessoas aqui. Para fazer o edital? Não, para tudo. Fazer o edital, selecionar, ler os documentos. Então, é isso aí. Vá lá. Eu falei: bem, então esse é o desafio, entendi, vamos encarar e graças a Deus tem dado tudo certo. Hoje tem um pouco mais de gente. Mas, enfim, começar a falar um pouquinho de como... Opa, até eu tenho que ligar aqui do lado, né? Aqui, isso aqui. De quais foram as questões que me afligiam quando eu cheguei lá. Primeiro, obviamente, tem as questões evidentes, né? Eu tinha que retomar o financiamento, uma produção que estava ansiosa por receber financiamento tradicional. Então, isso era claro, tinha que financiar a produção de filme para a sala de cinema, então isso era tudo claro, mas eu já precisava introduzir as questões novas. Então, quais questões que me afligiam, né? A primeira questão, evidentemente, é a questão do streaming. Muitas dessas questões relativas ao streaming já foram tratadas aqui, mas algumas coisas particulares eram relevantes, ou seja, a gente via um boom de financiamento de streaming naquele momento. Eu devo discordar um pouquinho de algumas falas na mesa. Esse boom passou. A gente vive um momento agora de talvez descida da realidade, onde aquele inflacionamento de orçamentos não existe mais, onde os streamings já estão apertando as contas. O Jeff Bezos olhou para um lado, olhou para o outro, viu que fez umas maluquices, né? Que por mais de Senhor dos Anéis seja um negócio que as pessoas amem, tem limite do quanto ele consegue arrecadar de dinheiro com aquilo. Então, hoje em dia, a gente vive um momento de volta à realidade, mas ainda há um investimento significativo dos streamings, que eu acho que continuará existindo, sendo significativo e sendo crescente. Eu tenho essa impressão. Além disso, tinha essa questão da economia da atenção. Evidentemente, os streamings mudaram essa percepção de valor da sala de cinema. Então, que filmes que as pessoas queriam assistir, como que selecionava esses filmes, era uma questão que se colocava no momento. Além do VOD, a questão das redes sociais era uma questão relevante, e aí eu queria tocar num ponto que eu acho que ninguém coloca muito. A gente que vem da área de cinema, também veio da área de cinema, foi formado em cinema, enfim, foi produtor, diretor de cinema. A gente sempre olha as redes sociais como um competidor pela atenção, né? Poxa, a pessoa não vai no cinema, a pessoa não assiste a minha série porque está lá na porcaria do TikTok, está lá na porcaria do YouTube. Eu, às vezes, literalmente falo essa frase para o meu filho: tem que me controlar para não soar um velho. Larga esse TikTok, vai ler um livro e tal. Mas é importante destacar, para gerações que são mais novas, as redes sociais não são apenas o meio de comunicação, o canal que elas atendem, elas também são o lugar onde elas começam a produzir. Os jovens de hoje em dia que entram no audiovisual entram por rede social. Ele entra fazendo vídeo para o YouTube, ele entra fazendo vídeo para o TikTok, ele entra fazendo vídeo para o Instagram. É assim que ele aprende a fazer. Tem um domínio de linguagem. E daí você tem fenômenos que na minha época não eram nem tecnicamente possíveis de acontecer, porque ninguém tinha moviola em casa. Eu fui uma das últimas gerações a aprender a usar uma moviola, um Nagra, enfim.
essas gerações têm aplicativos que elas aprendem a editar e aprendem uma linguagem audiovisual com uma velocidade e uma organicidade, uma naturalidade que a nossa geração não aprendeu. A nossa geração aprendia estudando filme, lendo livro, tendo a oportunidade, depois de alguns anos, de pegar, no meu caso, um rolo de filme, cortar e grudar um depois do outro, esse pneu dá meio errado, descola o durex, cola de novo, pô, não vou fazer a terceira vez porque eu tenho que entregar o projeto. Essa geração não, corta, recorta, funciona, não funciona, já joga. Essa é outra coisa que a gente nunca teve. Já joga na rede, já tem um público que reage, já produz o segundo em reação ao que o público achou. A gente faz um filme, faz um projeto hoje em relação a algo que eu pensei no ano passado, leva 2 anos para captar o recurso, produz e entrega daqui a 5 anos, vê o resultado, começa a formatar o outro para daqui a 5 anos. Essa geração já fez milhares de vídeos. Já mudou completamente a linguagem, o que pensa, e isso é algo vivo, é algo que, assim, a gente vai ter que se acostumar, porque é assim que as pessoas não só consomem, é assim que essas gerações estão produzindo audiovisual e pensam a produção. E muito desse fervor do novo vem desse processo criativo, né? Uma outra coisa que que não vi falado aqui, realmente fora do ambiente de cinema ainda tem uma certa resistência, são os jogos eletrônicos. E aí eu sempre faço, isso é uma bandeira antiga minha, que eu fico batendo na tecla que cineastas não precisam ter medo dos jogos eletrônicos, porque do mesmo jeito que as redes sociais são um meio de consumir e produzir conteúdo audiovisual que existe, nem é tão novo assim como as redes sociais, são antigos. Eu jogo jogo eletrônico desde que eu jogo jogo eletrônico há tanto tempo quanto eu vejo documentário, certamente. E hoje em dia essa é uma questão central, inclusive do ponto de vista da produção. Quer dizer, as ferramentas, as tecnologias, a expertise utilizada nos jogos eletrônicos está se imbricando com a do audiovisual de uma maneira muito forte. Então, hoje em dia, você tem tecnologias de produção virtual, por exemplo, que usam motores gráficos de jogos, que exigem que você tenha no set técnicos que normalmente trabalhavam em jogos eletrônicos. Então, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, nós temos o Polo Cinevídeo, que agora está sendo operado pela Quanta, que instalou um estúdio de produção virtual. A gente foi lá ver a produção, por exemplo, do Alta Compadecida 2, inteiro em produção virtual, e eles tinham uma equipe de 5 pessoas no set de filmagem, não é na pós-produção em outro lugar, no set de filmagem, operando computadores que ajustavam o cenário em tempo real com a câmera. E isso é uma expertise que teve que ser desenvolvida, que tem que ser desenvolvida, que vem dessa linguagem. Então, e ao mesmo tempo, os jogos vão se tornando cada vez mais realistas em certos gêneros muito narrativos. E aí você começa a ter uma comunicação dessas linguagens, né? De filmes que vão se tornando parecidos com jogos eletrônicos e de jogos que vão se tornando parecidos com filmes. E também outra coisa, só para desmistificar para todo mundo, né? Gente, quando todo mundo, do mesmo jeito que tem gente que olha assim, não, jogo de eletrônica é só jogo de tiro, isso é a mesma coisa que dizer que filme é só Vingadores. Se você parar e for atrás, você vai encontrar jogos tão experimentais quanto qualquer filme que você procurar. Abstratos, tem todo o debate da não teleologia, o jogo que não tem um fim, que não tem um objetivo, que é fruição, que é espaço de contemplação. Você tem todo esse debate nos jogos eletrônicos, tem coisas fantásticas sendo produzidas, inclusive no Brasil. E essa outra desmistificação, tem muito criador de jogo eletrônico no Brasil, independente, que são como todos vocês. Estão lutando por financiamento, brigam porque não conseguem entrar na plataforma, que no caso deles é o Steam, briga com a precificação, disputa por eminência, quer saber como é que consegue fazer o impulsionamento. Também é o mesmo debate. Também fica puto que só valorizam o jogo comercial e o meu jogo independente, experimental, não tem espaço. Os mesmos debates, tá? Outras coisas importantes, né? Houveram transformações nas formas tradicionais de consumir e produzir audiovisual, quer dizer, a gente tem uma redução do público cinematográfico, não só brasileiro, que foi muito importante, falaram mais cedo, falaram aqui hoje. A gente saiu de um patamar de 21,7% em 2020, o mais alto da história recente, para 3,25% ano passado, né? A gente saiu de 152 milhões de espectadores em 2019 para 110 milhões ano passado. Ou seja, a gente, uma redução ainda de 28% que a gente ainda não recuperou no público geral. Não estou falando só do público cinema brasileiro. Ou seja, as pessoas não voltaram completamente para a sala de cinema e voltaram muito menos para o público do cinema brasileiro.
mesmo que a gente, e aí esse outro dado importante, 38% dos títulos lançados são brasileiros, que é o mesmo percentual de 2019. Ou seja, a gente está lançando a mesma quantidade de filme com um market share muito mais baixo. Então, assim, isso que o Vinícius colocou é muito importante. Assim, houve uma desconexão do público com o cinema brasileiro e houve uma desconexão do público com a sala de cinema, e são dois problemas que a gente precisa voltar a enfrentar. E que, assim, uma das coisas aí, uma provocação que eu faço, é o exemplo do Pedro do Barbenheimer, é um exemplo que eu acho muito interessante, porque o Barbenheimer, ele revela uma coisa nova, eu acho. Nos últimos, última década, a gente foi dominado pelos filmes de super-herói, né? Então é isso, pessoas que acostumaram a ver filme de super-herói, duas coisas para mim, né? Filme de super-herói, efeito especial e tal, é aquela estética específica daquele tipo de filme, mas também a ideia de sequencialização, que é uma ideia muito nova para quem tem, enfim, mais idade que nem a gente. Eu lembro quando eu era mais novo, era adolescente, ver uma sequência, filme 2, filme 3, era uma coisa que você ia com uma certa má vontade. É uma coisa de dizer assim, vai ser meio ruim, né? A chance de ser melhor que o primeiro é pequena. Às vezes era. Tinha sempre uma situação especial, tipo um Guerra nas Estrelas, mas era um caso específico, não era uma coisa comum. E você ia no cinema para ver a coisa nova. Você viu o Jurassic Park, você viu o grande sucesso novo daquele momento, a grande novidade. Isso era a experiência do cinema popular, né? De repente, esse cinema de super-herói convenceu as pessoas que é o contrário, eu tenho que ir no garantido. Eu só vou ver aquilo que eu tenho certeza do que eu vou receber, eu não quero arriscar. Isso tem a ver um pouco com o preço do ingresso, mas acho que isso tem muito a ver com a experiência da rede social. Essa comodidade e o algoritmo que te oferece sempre aquilo que é parecido com o que você quer, gera uma experiência de satisfação permanente e de resistência à frustração que essas gerações têm muito intensamente. Daí eu falo isso observando meu filho de 18 anos e o quanto eu tenho que brigar com ele para arriscar alguma coisa. E eu falo em qualquer âmbito, assim, come uma coisa que você nunca comeu antes. Não, eu quero comer aquilo que eu sei que é bom. Eu falo, não, cara, tenta isso aqui, vai. Come uma outra coisa, ouve uma outra música, vê um outro vídeo. É uma luta, é uma tentativa o tempo todo. E isso mudou um pouco a psique. Então, voltando para o Barbenheimer, o Barbenheimer é interessante porque ele não é nada disso, nenhum dos dois. Eram filmes óbvios, não dizer que são filmes experimentais, não são, mas assim, não eram filmes óbvios, não eram filmes que você diria, Oppenheimer não é um filme que você diria, gente, tá aí, grande sucesso de público, vamos ver a história do cara que fez a bomba atômica. É um filme histórico, relevante, tem efeitos especiais, mas assim, não é uma coisa de dizer, cara, foi um sucesso, esse vai ser o blockbuster do ano. Isso é uma maluquice. E Barbie é a mesma coisa. Tudo bem, está ancorado na Barbie, mas, gente, vamos lá. Barbie mal tem história. Mal tem história, começo, meio e fim. Barbie é um filme de discurso feminista, né? É um filme que vai lá falar explicitamente de feminismo. Não é implicitamente de feminismo, é explicitamente feminismo. É um filme quase discursivo, as pessoas ficam falando muito tempo sobre as coisas, explicando muito as coisas. Também não é uma coisa que você imaginaria que seria um filme blockbuster do ano. E por que eu estou falando isso? Porque esses dois filmes se conectaram num zeitgeist de alguma coisa. É a coisa do FOMO. Eles geraram... eu não vou conseguir passar minha apresentação de nenhum. Eles se conectaram numa coisa do FOMO muito forte. E é essa provocação que eu acho que precisa estar no cinema brasileiro, né? Enfim, gente, eu vou pular rapidamente, só para não dizer que eu não fiz a parte institucional, e vou falar um pouquinho do que a gente fez na Rio Filme, muito rapidamente. Tá? Enfim, tergiversei um monte, mas quando a gente chegou lá, o desafio para a gente foi de criar um programa de fomento que fosse holístico, ou seja, que tentasse dar conta da completude dos desafios da produção cinematográfica carioca. Importante lembrar isso, o Rio Filme atua localmente, no município do Rio de Janeiro. E, embora a gente tenha um certo volume de recursos na Rio Filme, é limitado, evidentemente, em relação aos grandes desafios da cidade. Então, o que a gente lançou de edital e o raciocínio um pouco por trás deles? O primeiro deles, o edital de complementação e primeiro investimento de produção em longa-metragem de ficção e animação. O nosso maior investimento, porque a gente acredita ainda que a sala de cinema é o principal espaço de disputa do audiovisual brasileiro.
Por quê? Porque os streamings sempre vão ser plataformas de terceiros, que podem ser nacionais ou internacionais, mas vão ser sempre concentradas. Streamings comerciais, é difícil você ter streamings comerciais competitivos de padrão médio. Eles exigem um padrão alto de concentração. Então, isso faz com que seja sempre um espaço onde você não domina plenamente as regras. O cinema não. O cinema é um espaço de disputa de público. Se você conquista o público, acabou. Você conquista a receita, você tem questões de negociação, são mais complexas, mas você tem a oportunidade de conquistar um público, de conquistar uma receita, de conquistar a viabilidade da sua produtora na sala de cinema. Então, continua ainda sendo o principal espaço de disputa e aquele onde você tem mais, e acho que historicamente continuar tendo mais liberdade de gestão. A gente trabalhou numa lógica de aceleração de investimento. Por isso é complementação e primeiro investimento. A gente trabalha na ideia de que a gente fecha orçamentos, ou seja, pega orçamentos que estão represados de filme, fecha orçamento e coloca esse filme para rodar, ou pega projetos que ainda não conseguiram captar nada e coloca eles em condições de começar a disputar recursos no mercado. Então, essa é a dinâmica que a gente olhou para esse edital. O edital de complementação ao primeiro investimento de produção para documentário, cinema, TV ou streaming, além de fazer isso, tem uma outra novidade. A gente entendeu que, no caso do documentário, é um segmento de mercado onde o modelo de negócio mudou muito. É um caso onde a tela é algo decidido durante o processo de produção. Se tornou muito comum com os documentários que ele comece com um projeto de longa, um streaming vire para ele, de repente, no meio do processo de negociação, diz assim, que tal você lançar isso com uma série em 3 episódios? O contrário também acontece, o cara começa com uma série em 3 episódios, de repente ele vira, começa a entrar num zeitgeist, e o próprio streaming diz assim, que tal a gente lançar em sala de cinema para gerar o buzz? Então a gente desvinculou a janela no caso do modelo de documentário, e deixou que a janela ficasse livre. Ela se desenvolve no processo e o produtor tem uma abertura de negociação muito maior para esse modelo. O edital de desenvolvimento de projetos para cinema, TV e streaming, é que a gente tem linhas para longa-metragem, série de ficção, série doc, série animação, era o nosso investimento em cacifar os produtores para ir no mercado, captar esses recursos que estavam por aí se espalhando no streaming e agora mais recentemente com as leis de incentivos. Ou seja, garantir que os produtores cariocas tenham produtos qualificados para disputar esses recursos. E também é sempre uma coisa importante para aqueles que às vezes acham que investimento em desenvolvimento é perda de tempo que produz papel, é muito melhor você perder 100 mil reais do que perder 5 milhões de reais. Então, assim, é muito melhor você gastar 100 mil reais e garantir que aquele projeto esteja qualificado do que colocar em produção um projeto mal desenvolvido e depois putz, não valia a pena ter colocado aqueles 5 milhões de reais ali. Tivemos um edital de produção de jogos eletrônicos relevante, que recolocou a indústria de jogos eletrônicos do Rio de Janeiro em andamento, que tinha sido paralisada. Criamos um edital de incentivo à atração de produções audiovisuais, o Cash Rebate, que é um edital voltado especificamente para alavancar a atração de investimentos privados prioritariamente para a prestação de serviços no Rio de Janeiro, ou seja, nesse momento onde os streamings estavam procurando contratação de prestação de serviços para originals, a gente entendeu que era um mecanismo internacional interessante de ter no Rio e foi muito eficiente. Tá? Para cada R$1 que a gente colocou no cash rebate, voltaram 4. Então, a gente investiu 17 milhões de reais e voltaram 92 milhões de reais para a cidade do Rio de Janeiro, e isso numa velocidade muito alta, porque a gente contrata o investimento, ele gasta imediatamente depois, então isso comprovadamente, a gente checa as notas fiscais. Investimos na produção de curtas-metragens e webséries, na ideia de que sim, era preciso entender a websérie como um lugar de formação, não apenas o curta, ou seja, a websérie, a produção para a internet tem esse lugar de formação que o curta ocupa, então a gente não eliminou o curta, mas colocou a websérie como possibilidade. O apoio à formação também se tornou algo muito relevante, e aí tem uma diferença importante, a gente cria no nosso edital de apoio à formação a obrigatoriedade de que a proposta de formação venha junto com um levantamento de demanda, ou seja, não é uma formação, digamos assim, diletante, uma formação em si, mas é a ideia de que a pessoa que vai desenvolver a formação tenha pesquisado no mercado e chega e dizer, não, eu tenho esse conjunto de produtoras que me diz que eu estou precisando do profissional
para fazer isto. Então, assim, eu preciso do cara do D&T que saiba como é que a Netflix entrega o material. Esse cara só tem um no Rio de Janeiro, eu preciso de mais 5. Então, beleza, vou formar mais 5 desses. Tá tendo uma demanda enorme agora de acessibilidade, só tem 2 empresas que produzem acessibilidade. Vamos formar pessoas que conseguem entregar material de acessibilidade. A linha de distribuição de longa-metragem, evidentemente, a linha de apoio à participação em festivais internacionais, uma linha automática, onde todos os produtores cariocas selecionados nos principais festivais do mundo têm garantido apoio à viagem e levar seus filmes a esses festivais, apoio a mostras e festivais e a cineclubes e as salas de cinema de rua, no entendimento de que é preciso fortalecer a experiência cinematográfica novamente na cidade do Rio. Ou seja, e é nos cinemas de rua que a gente acha que isso acontece prioritariamente, e é através de mostras como essa aqui que a gente acha que vai voltar a se criar uma cultura de ir ao cinema. Ou seja, a experiência do Antônio acho que foi fantástica, porque é exatamente isso que eu acho que um festival tem que fazer. Tem que criar uma experiência onde a sala de cinema volte a ser um espaço de convivência, que as pessoas queiram estar, que nem é show de música, que nem é teatro, tem que voltar a ser isso, ser vivo, né? Para que as pessoas entendam que vale a pena pagar um ingresso para ir para lá. Gente, eu acabei de vir do Rock in Rio, paguei uma fortuna em 6 vezes para ir com meu filho, entendeu? Estava lotado. Por quê? Porque as pessoas entendem que aquela experiência vale a pena. Então, as pessoas têm recursos, elas conseguem ir, se elas entenderem que aquela experiência vale a pena. Então, se o filme gerar essa experiência, se o cinema, enquanto local de fruição, voltar a ser uma experiência, isso volta a ser um estímulo onde a pessoa deixa de entender que tanto faz ficar no sofá da minha casa quanto no cinema. Não, eu quero sair de casa para ter essa experiência, né? E é isso, gente. Eu fiz 2 slides dos 10 que eu tinha, mas está ótimo. Gente, a gente já ultrapassou nosso horário. Eu queria pedir muitas... Assim, ficou muitas ideias aqui, né? Acho que essa é a principal, né? Eventificação, festivalização, cineclubização. As salas de cinema só podem sair do estado em que estão se apostarem nessa tendência que eu acho que é muito evidente. E muitas outras questões para a gente conversar, mas tem que ser no corredor, porque essa sala, inclusive, vai fechar. Então, a gente queria agradecer imensamente a todo mundo da mesa, principalmente por dividir essas experiências com a gente, ao pessoal que aguentou ficar aqui até o final, às equipes que estão aqui trabalhando para fazer isso possível, a tradução de Libras, muito obrigado. E aí, gente, é isso aí. Estamos nos corredores e seguimos por aqui para continuar essa conversa, mas eu peço desculpas, não vai dar para a gente continuar ela agora, tá bom? Obrigado.